Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Santo Agostinho tem uma frase que pode nos ajudar a entender a primeira leitura de hoje. Ele diz assim: de todo mal, Deus é capaz de tirar um bem. E hoje nós vemos Silas e Paulo em Filipos pregando o evangelho, mas a população pagã se revolta contra eles e eles são presos, açoitados, encarcerados. E de noite, quando eles estão aprisionados, de repente acontece um terremoto e todas as portas da prisão se abrem. Nisso, o carcereiro, desesperado, achando que todos os prisioneiros já fugiram e ele vai ser culpado de tudo isso, ele pega uma espada para se matar. Paulo o impede de se fazer mal. E então o carcereiro pergunta para ele: bom, o que eu devo fazer então para me salvar? E Paulo fala de Jesus Cristo para ele. Ele se batiza e depois conta tudo aquilo para a sua própria família num jantar que ele oferece para Paulo. Olha só que coisa impressionante. De uma aparente derrota, Paulo transforma numa vitória. Eu aprendi na minha vida como missionário que valeria a pena uma vida inteira se fosse para salvar uma única alma. Pois olha o que Paulo fez naquela noite. Açoitado, certamente com muitas dores, humilhado, transtornado talvez por toda aquela situação de violência, mas ele ainda arranca forças para impedir uma pessoa de se fazer o mal e mais ainda tem forças para pregar o evangelho, converter e batizar aquela pessoa, aquele homem. Que impressionante! Nós muitas vezes, quando passamos por situações difíceis na vida, só pensamos em nós mesmos. Ele não. Ele aproveita daquela situação para pregar o nome de Jesus. Esquecido de si mesmo, apesar das suas dores, das suas chagas abertas pelos açoites que levou, ele se preocupa com aquele homem que ia se fazer mal. Que impressionante! Isso é fé, isso é amor, isso é missão. Em qualquer momento, em qualquer circunstância, Paulo nunca deixou de ser o que Deus pediu para ele, um evangelizador. Você e eu também podemos ser, ainda nessa pandemia, na nossa casa ou com as pessoas com quem falamos. Em qualquer situação, nós devemos ser o que somos, evangelizadores. E no Evangelho, Jesus continua falando aos seus discípulos sobre a sua partida e fala que é necessário que ele vá para que o Consolador, o nosso defensor, o Espírito Santo, venha em nosso auxílio e nos ajude a ter um discernimento sobre a justiça, sobre o julgamento, sobre o pecado. Olha que interessante. Hoje nós podemos refletir sobre uma coisa: como o Espírito Santo nos ajuda a ter discernimento na vida. Quando nós escutamos Deus falando dentro de nós, quando nós permitimos que Deus conduza a nossa vida, quando nós permitimos que Deus nos indique caminhos, atitudes, decisões, nós permitimos que Deus faça discernimentos na nossa vida. Nós escutamos tantas coisas, nós temos tantas possibilidades. No mundo de hoje são tantas as situações que nós vivenciamos que é importante ter discernimento. Esse discernimento pode nos ajudar, como disse o Evangelho de hoje, a ver direito a nossa vida diante da justiça, do pecado e do julgamento, daquilo que nós estamos vivendo, dos nossos pecados e pedir perdão por eles, e do julgamento, ou seja, o acerto de contas, a prestação de contas da nossa vida diante de Deus. Tudo isso envolve a nossa trajetória e por isso precisamos ser amigos do Espírito Santo, homens e mulheres capazes de escutar o que Ele diz ao nosso coração e à nossa consciência para fazer a sua vontade. Permita que o Espírito Santo conduza a sua vida. Será muito mais fácil assim você alcançar a santidade e a salvação. Ele é o nosso Consolador, Ele é o nosso defensor, Ele é o nosso santificador. Um bom dia para você. Deus te abençoe.